Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus discípulos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, as celebrações desta semana, elas são como que continuidade da celebração de amanhã. É um prolongamento do dia da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós vamos ouvir isto em todos os dias desta semana. É o dia da ressurreição. É o dia da manifestação de Cristo. É o dia em que Cristo vai se revelando aos seus discípulos como ressuscitado. E se revela também a nós como ressuscitado. Se voltarmos na Escritura, vamos nos deparar com Cristo que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diante de Pilatos, Jesus afirma ser da verdade. E Pilatos vai questioná-lo: o que é a verdade? Jesus se cala, porque ele é a verdade. Ele é a revelação do Pai. Aqui no Evangelho nós encontramos duas forças que se opõem: a verdade e a mentira. Por um lado, o Cristo ressuscitado que se manifesta às mulheres e convida aquelas mulheres a deixarem que o coração exulte de alegria. A presença de Deus será sempre para nós motivo de alegria. A ressurreição de Cristo, a grande revelação do amor de Deus para conosco, que não nos deixa simplesmente perecermos no sepulcro e no pecado, nos é revelada na luz, na ressurreição de Cristo. E Ele é a verdade revelada a nós. Por isso, nosso coração também deve se alegrar. E Jesus diz às mulheres: anunciai aos discípulos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Mas Jesus faz um convite àquelas mulheres: não terem medo. Porque todo aquele que é portador da verdade, ou que vive a sua vida na verdade, que é Cristo, não precisa ter medo. Queridos irmãos e irmãs, a verdade por si ela se impõe. Você não precisa inventar outra verdade para confirmar a verdade. A verdade se impõe. Cristo, com a sua ressurreição,
Com a sua manifestação, ele já nos revela a verdade da ressurreição, a presença de Deus entre nós. Por isso, nosso coração pode alegrar-se e nós não precisamos deixar que o medo tome conta de nós. Já ao contrário, a mentira, para se impor, ela sempre vai necessitar de uma outra mentira. Todos nós sabemos que a condenação de Cristo foi injusta. Todos nós sabemos que ele foi para a cruz por causa do medo dos sacerdotes do templo de perderem o controle do povo. Todos nós sabemos, apesar de que muitas vezes não aceitamos isso, né? A morte de Cristo, meus irmãos, foi sim uma morte política. Medo dos governadores da perda de poder. Porque, na verdade, Cristo orientava, abria os olhos do povo diante das explorações sofridas. E mostrava ao povo o caminho da verdade, não da mentira. Da mentira, muitas vezes apresentada aos fiéis para continuarem sendo explorados no Templo de Jerusalém e explorados pelos governantes. Ora, diante da ressurreição de Cristo, o que fazer então? Agora é preciso criar uma nova mentira para sobrepor a mentira já criada. Dar uma grande quantia de dinheiro aos soldados para que eles dissessem que os discípulos de Cristo haviam roubado o corpo. E por aí vai. Quando nós fazemos a opção pela mentira, cada vez mais nós vamos ter que inventar uma outra mentira para poder justificar o que fizemos. Vocês já observaram isto? Não é assim? Criança é assim. Às vezes faz uma coisa errada e o pai pergunta, foi você? Não, não foi não, foi ele. Aí o outro grita, não foi eu não. Foi sim. E ainda cria outra mentira para justificar o que o outro fez. Assim também somos nós. Os caminhos, irmãos e irmãs, nós podemos escolher. Ou o caminho da alegria no coração, do acolhimento da mensagem do Cristo, da busca, da luta contra aquilo que é treva, de tudo aquilo que é mentira, de tudo aquilo que de fato não expressa para nós a alegria da ressurreição de Cristo, ou vencermos o medo e continuarmos nossa vida e nossa fé proclamando que Cristo é o Senhor. Ele de fato é o caminho que nós devemos seguir. Ele é a verdade, porque Ele é o próprio Deus revelado a nós. E Ele é nossa vida. Então peçamos a Ele que nos conceda esta graça, de a mesma alegria que Ele desejou ao coração e à vida daquelas mulheres, Ele deseja a cada um de nós. E que nós acolhamos esta alegria do ressuscitado, né? Que nós sejamos capazes de levar a mensagem do Cristo ressuscitado a todos com alegria, não simplesmente com palavras, mas sobretudo com nossas ações. Ações de acolhimento, ações de misericórdia, ações de compaixão. E não deixemos que façamos da nossa fé uma mentira. Cremos, mas com medo. Por isso acabamos desconfiando. E vamos lidando com Cristo, desconfiando da sua presença e sua ação entre nós. Entregamos, mas não entregamos. Tem gente que é assim, né? Ah, meu bom Jesus, está em suas mãos. Aí no outro dia pergunta, será que está mesmo, né? Confiar em Deus, confiarmos-nos a Deus. Ele é nossa vida, Ele é nossa luz. É Ele que ilumina os nossos passos para que de fato sejamos comunicadores da sua ressurreição e da vida que brota das trevas. Da vida que é capaz de nos conceder vida plena. Não vida pela metade, mas vida plena.
Louvado seja nosso Senhor